Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui para fazer um vídeo refletindo um pouco sobre o tarifaço, né? Ou as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Bem, a partir da semana que vem, eu acho que já tá valendo alguns itens, né? E aí vamos sendo taxados aí pela incompetência do governo Lula. E esse é um fato. Mas eu não quero muito falar sobre, quer dizer, vou falar sobre isso, mas não é muito sobre isso. Porque os Estados Unidos deixou claro que as taxações é por causa dos absurdos do Alexandre de Moraes, que a gente não vai conseguir tirar esse cara pelo jeito, né? Desanima isso, né? Mas essa é a solução do problema, tirar o Alexandre de Moraes ali, o Lula não vai tirar esse cara, então a gente tem que torcer para entrar um cara lá que tenha forças, tanto no Senado quanto na presidência, de dar essa cartada, né, bicho? Porque nós estamos ferrados, velho. Se continuar o Lula aí de novo aí, com esse cagaço que ele tem do Alexandre de Moraes, nós estamos ferrados, bicho. Nós estamos ferrados. É isso. Mas a imprensa, cara, como a imprensa é covarde, velho. Assim, é desleal. Essa imprensa não trabalha mais pro bem do brasileiro. Ela é um folhetim do Lula, cara. É um folhetim do PT. E não é nem da esquerda, é do PT, cara. Né? É do PT, né? O governo norte-americano impôs taxas no Brasil, né? Taxas comerciais, devido ao caso do Toffoli, né? A corrupção no STF, isso aí foi claro lá no texto. Aos desmandes do Alexandre de Moraes fora do escopo do Brasil, do país, né? Fora do país, né? E as violações dos direitos humanos, na quais o Brasil fez parte do acordo que gerou os direitos humanos lá atrás. E o Alexandre de Moraes violou todas as regras. Todas. Né? E o fato da corrupção ser endêmica, né, neste país. E é endêmica mesmo, né? Fazer o quê? Então, e o Pix é o último dos itens lá que os americanos descreveram. E o Pix era o menor dos problemas. Tá? Qual que é o problema do Pix lá? Só para deixar claro, o problema, os Estados Unidos não estão taxando o Brasil por causa do Pix. Não tem nada a ver isso aí. Isso é mentira do Lula, da Globo, do UOL e desses jornais. O que o governo está sugerindo é que o Brasil seja flexível em relação ao Pix. No Brasil, o Pix tem que ser com o CPF ou o CNPJ. E nos Estados Unidos, eles têm o Zelle, né? O Zelle é uma das várias que os Estados Unidos têm lá, né? De empresas que fazem administração de transferência direta, né? Não precisa desses documentos. Você simplesmente coloca o seu e-mail lá e já era, né? Que é muito mais seguro. Na verdade, nosso CPF nem deveria ser coletado aí pelas coisas no Brasil, mas infelizmente nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Nos Estados Unidos você não usa o CPF para nada, o equivalente ao CPF, né? Para nada. É uma coisa muito pessoal. Você só usa em casos federais, mas muito raro usar. Aqui no Brasil a gente usa para tudo, né? É feira, né? Usa para tudo. Então a gente vive uma insegurança jurídica já por causa disso. Mas enfim, o ponto não é esse, é o tarifaço. Então, assim, o Brasil sofreu essas tarifas dos Estados Unidos, e aí a Globo, aquele escândalo. Só que é o seguinte, cara, e as tarifas da China? Ninguém está falando sobre ela na Globo. E as tarifas da China são maiores que as dos americanos. Agora, por quê? Porque existe um anti-americanismo, uma bosta de um anti-americanismo nesse país. Pô, cara, a gente precisa se libertar desse negócio, velho. Pô, os americanos estão certos em muitas coisas, estão errados em outras, tá tranquilo. Isso aí o Brasil tá certo em algumas coisas, tá errado em outras. Mas a gente precisa se livrar do anti-americanismo que tem no nosso país. Mas por que a gente tem isso? Porque os professores do Brasil, os professores de história principalmente, odeiam a história dos Estados Unidos e odeiam a história do Brasil, não ensinam a gente a amar esse país, e a gente fica com essa inveja dos americanos. Inclusive, uma frase que eu ouvi sobre o que é o comunismo: o comunismo é a expressão política da inveja. Então, assim, o socialista, o comunista, ele é invejoso, ele tem inveja da riqueza do outro país e por isso que odeia. Aí quer taxar lá, porque tem inveja daquilo. O cara, nossa, o Elon Musk tem um iate. Os caras ficam puto com o Elon Musk. Mano, o cara trabalhou, velho. O cara conquistou a grana dele e tá lá. Meu, empresa privada. Pô, beleza, o cara conquistou, parabéns. Eu fico feliz pelo cara. Também quero ser rico, mas tem que trabalhar pra caramba, bicho. Agora,
O comunismo é isso, o socialismo é isso, né? É a expressão política da inveja. E os caras têm inveja dos americanos, isso é fato. Lula, aquela Cocai lá, acho que é Érica Cocai, o pessoal da Rede Globo, eles têm inveja porque lá as coisas dão certo. Mas dão certo porque lá tem liberdade econômica. Lá tem liberdade econômica, você pode montar sua empresa. O Brasil odeia os seus empresários, os empresários corretos, né? Porque os empresários são amigos do governo, tá tudo ali protegido, né? Os Batista, o Dória, esses caras aí, né? O Armínio Fraga, esses caras tudo protegidos pelo governo. Agora, o empresário mesmo, o cara que cria uma empresinha ali na esquina, contrata dois... o Brasil taxa esses caras no talo, bicho. O Brasil odeia seus empreendedores. O Brasil odeia empreendedorismo, né? O Lula aí que paga de gatinho aí protege os trabalhadores. Não protege nada, velho. É o cara que mais taxa os trabalhadores. Bicho, CLT, essas porcarias aí, tem um monte de imposto, um monte de encargo, cara. E a gente paga uma grana em cima dessas coisas. Ah, mas eu tenho as férias, minhas férias é paga. Paga o caramba, bicho. Faz a conta aí. Senta no lápis aí, faz a conta aí, cara. Senta com lápis e papel aí, faz a conta pra você ver. Você não tá pagando nada, bicho. Seu dinheiro das férias é seu dinheiro mesmo, você já trabalhou por ele, bicho. Então ó, chaveco aí desses caras. Essas coisas tem tudo que acabar. A grande questão é que a Globo tem mentido pra nós. Porque as taxas da China foram maiores. As taxas dos europeus, cara, pesadíssimas, cara. A carne foi taxada na Europa. Então o que acontece? O Lula fez esforço para ter essas taxações aí, né? Para que tivesse o tarifaço. Ele fez um esforço para receber os tarifaços. Ele fez, cara. Só que agora a imprensa aí, a Globo, o UOL, a Folha, tudo falando que é culpa dos Bolsonaros. Cara, você tem que ser idiota pra acreditar nessa merda, né, velho? Pô, os caras que estão passando o pano, mas quem fez a merda foi o Lula. Tanto que o governo americano fez uma nota. Marco Rubio apareceu lá, acho que foi no Twitter dela e escreveu lá: culpa que o Lula não quis negociar com os americanos. Não quis negociar com os americanos. E também não quis negociar com os chineses. Ninguém fala sobre isso. Os chineses taxaram aí o Brasil até o talo. Meu irmão, a gente tá lascado, velho. Daqui até o final do ano, até a metade do ano que vem, nós estamos lascados, velho. As coisas vão subir muito, por quê? Vão falar que é dos americanos. Mentira. Não é só dos americanos. A taxa dos americanos, dos chineses, que a gente já está pagando, e agora dos europeus, que também vão começar a pagar. Tudo a partir daqui a semana que vem. Já começam algumas taxas dessas valer. E aí vai sendo acrescida até a nossa morte, né? Pelo jeito, cara. Então, meu irmão, ó, veja. Tem essa galera que é aceleracionista, é difícil falar essa palavra rápido, aceleracionista, que acha que não, tem que deixar o Lula ganhar, e aí já ferra tudo de vez, e aí o brasileiro acorda. Não. O PSDB fez isso várias vezes lá no passado, perderam para o PT várias vezes no passado. O que mudou? Nada. A gente continua sofrendo os abusos dessa galera. Então, o que nós precisamos é acordar. Não é aceleracionismo, é difícil essa palavra também. Mas cara, tirar esse cara aí, o próximo presidente, ser um cara pelo menos à direita, ou mais à direita, ou mais no centro possível, para tirar o PT, velho. Eu sei que quem é de esquerda vai ver assim, meu comentário vai ficar meio, mas também não pode também tanto para a direita. Não é, meu irmão. A gente tem que sair de onde a gente estava. Onde estamos. Nós temos que sair de onde estamos, entendeu? Agora vamos mais para a direita mesmo, vai fazer o quê? Porque onde nós estamos é um ponto ruim. Outra coisa também, o Lula está acusando, ele quer usar isso politicamente, porque eles estão nos levando para o caminho da Venezuela. Agora vão começar a culpar os americanos, Venezuela não, de Cuba. Que, lembra Cuba? Não, nós estamos ruim porque os americanos nos sancionou. Não, os americanos, oh meu Deus, coitado, nós estamos sofrendo com os americanos. É isso que eles vão fazer. É isso que esse cara está fazendo. Meu irmão, acusar ou melhor, eu ia falar outra coisa, mas deixa quieto. O que acontece é o seguinte, nós estamos caminhando a mesma jornada de Cuba. Falência econômica, porque vão ficar acusando os americanos, só que nós não vamos só taxar pelos americanos, irmão. Pela China. Mas o
O Lula ama a China. Ama a China. Meu irmão, olha, é capaz de se você der um chute no saco do Xi Jinping acertar a boca do Lula, velho. Porque, mano, pelo amor de Deus, cara. Ninguém falou nada, velho. É capaz de acertar um dos marinhos lá também. Porque, mano, ninguém falou nada, cara. Nada sobre as taxas da China. E foram maiores, né? Ninguém falou nada sobre a taxa dos europeus. Só que agora essa coisa vai começar a arder. E vocês vão ver, vão ficar falando lá que não, os americanos taxaram a gente. Aí vai começar essa parada do vitimismo e nós vamos caminhar a mesma coisa que Cuba. Olha Cuba hoje, falência, cara, falência. Falência econômica, falência moral, falência social. Por quê? Porque deu tudo errado, bicho. Os caras não quiseram negociar com os Estados Unidos lá atrás, e isso é um fato. Só que seu professor de história não vai falar isso. Vai achar que os americanos ficaram bravos porque o Cuba foi pro socialismo. Não. Os americanos ficaram putos porque os cubanos roubaram os americanos lá com as coisas que os americanos tinham em Cuba. Igual o Evo Morales tomou as empresas brasileiras. Que lembra? E o que o Brasil fez? Ah, tá bom, vamos cobrar vocês uma taxinha. Mano, o Evo Morales lá pagou merreca pra gente. A Bolívia pagou merreca pro Brasil. Tomou todas as nossas empresas e continua de boa. Por quê? Porque tudo petista, socialista, comunista, sei lá que bosta que são lá, bolivariano. Essa praga precisa acabar, bicho. Então é sobre isso, né? Então assim, a imprensa está mentindo pra gente, porque fomos taxados por China, a Europa e agora os Estados Unidos. Só que nada saiu na imprensa. Então o nosso problema, cara, é essa imprensa chapa branca, ou imprensa puxa-saquista aí, do governo petista, que eles são puxa-sacos do PT, não da esquerda em si. Porque se precisar ferrar o pessoal, o Globo ferra na hora. Eu sou contra o pessoal também, eu não tenho que ferrar mesmo. Mas, cara, o problema é que eles são chapa branca, assim, ó. O PT passa pano. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com os caras, velho. Então é isso. Nós precisamos despertar pra isso, irmão. Então aqui é minha revolta aqui sobre a imprensa não falar a verdade pro brasileiro.